Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mentalidade Feminina, o podcast que a gente sabe que você ama. A gente aqui fala sobre muitos assuntos relacionados à mulher empreendedora, a mulher de verdade, as dificuldades que a gente vive no dia a dia e as belezas da nossa vida, porque também ser mulher é uma delícia. Hoje a gente tem uma convidada incrível, que já a gente vai chamar ela, mas eu preciso muito falar, porque eu amei o look da minha parceira, sócia de vida, quase minha marida. Júlia, me fala, eu amei esse look, da onde que ele é? É da Avanzo, Andressa. Eu amei o seu também, meu é coleção nova. E o seu, da onde é? Gente, o meu também é. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Estamos muito gata hoje para essa entrevistada, né? E eu acordei cedo, viu? Porque eu queria estar à altura da nossa convidada de hoje, porque ela é chique. Então, eu acho que tá na hora de chamar ela. De sonhadora a realizadora, Daniela Naegeli, à frente de uma das marcas mais consolidadas da capital federal, a Avanzo, mostrou ao longo dos 35 anos que coragem é um substantivo feminino. Empresária, mãe de 3 e esposa do André, Dani iniciou no empreendedorismo aos 16 anos. Hoje, orquestra um time de quase 80 pessoas e define os próximos passos desse grande negócio em família. É que além dela ser sócia do marido André, um dos seus filhos, o Vitor, trabalha junto com ela como diretor comercial. Já o Pedro possui uma produtora de vídeos que é a responsável pelos conteúdos da marca. E o Lucas, que faz ponte aérea Brasília-Campo Grande para trabalhar numa empresa de marketing digital. Atualmente, a Avanzo possui 5 lojas físicas no Distrito Federal, com toda a sua produção em São Paulo, além de um e-commerce. Ufa, cansei. Meu Deus, vamos chamar essa mulher. Seja bem-vinda, Dani! Hoje tá animada. Galera, hoje tá empolgada que você tá aqui. Primeiro que eu amei o seu look, Dani. É da Avanzo. Tá vendo? Ela é chique, gente. O look total white aí. Hoje sexta, né? Tá de branco. Mas que honra estar aqui com vocês. Obrigada, tanta responsabilidade também. Falar para o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com a mentalidade, ajudando as mulheres, né? Cada dia mais. E eu tô aqui tentando passar um pouquinho do meu conhecimento. Uma responsabilidade grande. Obrigada, meninas. Obrigada, equipe toda, que é uma estrutura. A gente tá chique. Recebida, muito chique. Eu falei que eu quero vir trabalhar aqui. Ai, Dani, que delícia ter você com a gente. Eu quero muito saber o seguinte. Você começou a empreender aos 16 anos. É um adolescente, né? Eu queria muito saber como que foi o início desse processo nesse mundo empreendedor com apenas 16 anos. Bom, aos 16, lógico que a gente não tinha, que eu nem tinha um plano de negócio, não era nesse início esse sonho, mas eu venho de uma família de empreendedores. Meus pais também trabalharam juntos. E aos 4 anos meu pai faleceu, então a gente teve, somos 5, a minha mãe, criaram uma família com 5 filhos, na época eu tinha 4, a minha irmã caçula 1 ano, então eu sempre vivi essa questão do empreender, dos desafios diários e com a minha mãe dando esse exemplo. Então assim, basicamente quando ela sempre falava cuidar dos filhos e cuidar dos empreendimentos, que meu pai na época faleceu, acidente de carro, então não foi nada esperado. Eu tive essa referência muito grande da minha mãe, não só dela, mas as mulheres da família todas, e sempre foram para esse lado empreendedor. E a minha mãe sempre focou, não vai ser fácil, né? Sozinha, porque ela viveu a vida toda sozinha, nunca teve um outro relacionamento, cuidar da empresa e cuidar dos filhos. E sempre trouxe esse controle de foco, o que é possível que fazer, não é tudo que eu vou poder compartilhar com vocês ou oferecer, pelo contrário, foi sempre uma vida de escolhas, né? Botou aqui a minha vida em função dos 5 filhos, e aí quando ela decidiu, a prioridade sempre foi educação e família. Então
A minha irmã mais velha aos 11 anos, 15 veio estudar, porque foi em Minas, João Pedro, uma cidade aqui perto. Ela resolveu montar uma estrutura em Brasília para que a gente viesse estudar, porque era o grande valor dela na época, oferecer estudos para que cada um tivesse também o seu futuro, né? Então ela montou um apartamento em Brasília, a mais velha, eu vim aos 8 anos e a minha irmã caçula veio. E durante todo esse período ela não podia ficar o tempo todo. Ela vinha, tinha estrutura, acompanhava e sempre acompanhando a distância. Está estudando, está tendo bons relacionamentos, foco. E aí nessa época, óbvio, objetivo, Leonardo, amigos e tudo, eu sempre tive essa questão mais de pontuado com ela no cuidado dos relacionamentos e no foco. Aí eu conheci o André, né, aos 16 anos. Alô, André! Manda um beijo aí, Dani, ele vai assistir. Foi um grande presente também da minha vida, com certeza. A gente começou a namorar e nessa época, minha mãe, como era muito regrada, ela falava, eu vou dar o básico, se vocês quiserem. E já foi incentivando, eu comecei a vender roupa, eu comecei a fazer relacionamento com as amigas e a minha família, eu tinha 2 tias que já empreendiam nessa área de confecção. Super referência, guerreiras, elas sim saíram do zero de um mercado que não conhecia para poder criar essa estrutura e foi uma referência. Então, aos 16, antes um pouco, eu vendia roupa por hobby. Ah, vou vender porque eu quero uma determinada, comprar uma calça, e a minha mãe já dizia, não porque são 5. O que vai para um tem que ir para os outros. Aí quando eu conheci o André, eu já tinha um pouco essa certa autonomia, ele era funcionário do Banco do Brasil e a família dele já é toda dessa área, não era de empreender, mas da área, né, do mercado financeiro, trabalhava no banco, meus sogros, irmãos, e com aquela questão ele via, bom, você estuda, trabalha um pouco, tem autonomia por um certo lado, a gente conversando, nada de plano de negócio, nada de planejamento estratégico, nada. A gente conversando, ele falou, por que a gente não monta uma marca, uma camiseta? Ele falou, eu sempre tive vontade, porque ele já tinha tentado empreender numa outra área. Quando a gente resolveu montar a Avanço, primeiro desafio, todo nome que a gente queria, porque as pessoas perguntam, por que Avanço? Ah, vamos testar esse nome, já existe, vamos testar esse nome, já existe. Tudo registrado. Tudo, aí acho que no 5º passou, mas depois a gente foi ver um sobrenome ligado também, da Avanço, da família dele, do passado assim. Então a gente começou com muita coragem, sem planejamento, e aí eu tenho que fazer uma referência, a minha avó também que era empreendedora, ela falava, minha filha, tudo que você ganha economiza, e ela adorava essa parte de fazenda. Você investir em gado, você pode comprar um hoje, pode comprar um amanhã, e aí ela foi incentivando quando a gente montou. Teve muito apoio de família, a família do lado do André, o irmão empresta daqui, da minha família, a gente fez algo muito pequeno, compramos 2 máquinas, ele morava sozinho na época, o André, e montamos no apartamento dele, então era um quarto que tinha 2 máquinas, uma funcionária, ele trabalhava no banco, eu ia para a escola de manhã e à tarde. Que sensacional. Eu fazia o meu papel que era... Não costurava, mas eu cortava, passava e ele sempre foi da parte comercial. O André tem um talento muito maior, óbvio, dessa parte de vendas e assim a gente começou fazendo 10, fazendo 20, e aí a gente começou. Na época as oportunidades surgem, foi muito perto também da Copa do Mundo, a Copa que eu lembro da Itália. A gente fazia e sempre teve essa questão de família envolvida. Então, mas você vendia, por exemplo, para suas amigas da escola? Como é que era? Ele vendia muito no banco, porque a gente explicava os amigos do banco, e eu tinha uma época também um relacionamento que era, a gente participava de eventos, festa dos estados, aquelas feiras todas de final de semana também, onde podia aumentar, a gente participava. Mas o André no início ele fazia muito mais a parte de vendas e eu ficava na parte da produção. E aí veio a Copa do Mundo, vocês fizeram uma coleção. Primeiro desafio, a gente pensou, vamos fazer uma camiseta? Vamos, a gente produzia nessa época, não tinha aqui. Vamos fazer então para homem e para mulher? Vamos incluir os filhos? Então criou uma energia de família, porque eu acho que isso, Copa do Mundo, a gente tem nessa questão de família toda. Verdade. E aí a gente falou, então vamos... E os amigos também foram aproximando, então foi uma energia muito legal. A gente fazia um mostruário, Andressa, você quer? A Andressa tinha uma masculina, uma feminina, infantil, levava no trabalho e a gente fazia os pedidos. O que eu digo um desafio, a gente vendia, tinha o próximo jogo,
E aí, vamos continuar? E se perder? Não, vamos continuar, vamos acreditar. Acredita, gente. O próximo. E aí? Aí dá tempo de uma semana para outra, vamos produzindo um pouco. Então, assim, eu falo que empreender existe um pouco de coragem, existe um pouco de sorte, existe algumas coisas que você tem que tomar algumas decisões. E aí, a partir desse momento, a gente conseguiu um fluxo de caixa melhorar. Opa, fluxo de caixa é maravilhoso, gente. Quem consegue tá de parabéns. E pelo menos, né, acertado, não foi, demorou um tempo mais para pagar. Família, enfim, que é sempre quem apoia, eu acho que a Com família certeza. tá em primeiro lugar. E a gente resolveu abrir a primeira loja na 315 Sul. E aí, uma loja... Bom, vender só camiseta, né? Vamos ampliar um pouquinho a linha de produtos. Aí foi fazer uma parte mais feminina, calça, regata, e a gente começou. Vou lembrar que tinha um vizinho nosso que falou, quero abrir uma franquia. Maravilhoso. Coragem sempre vem. E a gente abriu a segunda na 305 como franquia. Olha só, gente. Já chegaram na segunda loja como franquia, ousados. E depois a gente recomprou, óbvio. E além desse desafio que você citou, quais outros desafios você viveu ao longo desse seu amadurecimento? E até porque você também, ao longo dessa sua trajetória, você também engravidou 3 vezes, né? Então, é um tempo que a mulher para, né? Então, você teve apoio do André nessa época, porque vocês trabalhavam juntos. Quais desafios você lembra que você viveu? Bom, desafios eu gosto. Vou dizer para você uma parte que me motiva e eu sempre tento olhar pelo lado positivo. Mas trabalhar é um ponto que acho que a gente vai começar a trabalhar em família, eu acho que essa é a parte boa. Porque você, apesar de ser tudo junto e misturado, que fala, a gente consegue apoiar um ao outro, né? Então depois eu tive o Pedro, hoje está com 30, ou seja, a empresa era recente, né? Vai fazer 30 esse ano. Mas nunca foi para mim um problema ser mãe e trabalhar. Eu sempre tive isso muito separado, apesar da correria, do dia a dia. Eu tinha comigo que eu não podia estar o tempo todo. Eu não tive a minha mãe o tempo todo comigo. Não era eu querer, né? Não tinha condições. Então, e também por outro lado, eu tive o André, que é um super pai, paizão, acompanha. Então, assim, médico, escola, muitas vezes que eu não estava, ele estava acompanhando. E o lado de empreender, que é essa questão de ter a família junto. E sempre coloquei para mim que os momentos que eu tivesse com eles, que fossem os melhores possíveis. Então, poucos tive que viajar muito, tive que fazer outras coisas, mas naquele momento eu tentava, até porque eu acho que a mulher hoje cobra muito essa coisa de estar ausente. Sim. Mas eu também via muitas pessoas que conviviam muito tempo e não estavam felizes com os filhos, que é aquele desafio de estar ali, um propósito de ser mãe, mas talvez com uma outra vontade, e ficava 8, 10, tempo que fosse, mas não era tão válido como se tivesse com aquele momento feliz, porque ela basicamente também não se sentia feliz. Então eu sempre tive isso, que se eu não tenho o tempo todo, que seja um tempo valioso para mim e para eles, né? O famoso tempo de qualidade, né? De você fazer valer aquele momento que você tá junto. Porque às vezes tá junto, mas tá no celular, não queria estar ali, tá ali para fazer... Antes não tinha celular, quase verdade. não tinha. Né? É verdade. Hoje tem, eu acho que o celular atrapalha demais os relacionamentos, os almoços em família e tudo, assim. Tem que querer muito estar junto hoje, né? Porque não é só querer sair com os amigos ou fazer alguma coisa naquele momento, é o celular. O celular, eu acho que ele é um probleminha, assim, que agarra a gente e a gente não solta. A gente acha que trabalha mais. Eu acho que a facilidade hoje eu trabalho muito mais, mas também tem que tomar esse cuidado dessa fuga, né? Você também está trabalhando o tempo todo ou você está né, provocando isso? O famoso equilíbrio. Minha mãe também sempre trabalhou muito. Quando ela me teve, ela chegava em casa 3 horas da manhã. Foi a época que ela mais trabalhava, até hoje, né? Ela chega em casa tarde, workaholic. E eu também nunca achei que isso fosse um problema, a mulher trabalhar e ser mãe, né? Eu nunca vi minha mãe ela ser menos mãe porque ela trabalhava muito. E eu fui criada assim, acho que eu vejo ela como um exemplo para mim. E eu também tenho essa visão em relação aos meus filhos, né? Eu não sou uma mulher que deixaria de trabalhar porque
acho que eu sou menos mãe, né? Acho que é porque eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu sou menos mãe. E acho que hoje, com a internet, a gente é muito cobrado em relação a isso, né? Porque as pessoas ficam o tempo inteiro falando e colocando problemas que antes a gente não via, né? Sua mãe não deixou de ser menos mãe porque ela não pôde ficar com vocês, né? E vocês moraram, você e sua irmã, né? Então... Os 5. Os 5. Os 5 filhos morando aqui. Acho que cada pessoa... Ela não podia abandonar e vir cuidar dos filhos. Então ela encontrou uma fórmula que deu certo. Ela continuou, a gente também teve educação, né, na época. Mas eu vejo isso, acho que quando a gente faz o que gosta, fica tudo muito mais leve. Essa angústia, essa questão de será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Eu tenho algumas amigas que eu falo, observa. Quando até ou às vezes está insatisfeita no trabalho, reclama, eu falo, a partir do momento que encontra, ou que seja híbrido, né? A gente tem muito servidor público aqui em Brasília, às vezes tem muita gente dividindo para o lado criativo e esse outro lado. Aí eu começo a observar, quando você faz o que gosta, o sábado não é problema, o domingo se você tem que, né, estudando, ama estudar, passa o domingo estudando. Não é o excesso. Quando você encontra essa parte que é o prazer e aquele sentimento. Semana passada eu tive uma reunião, ela falou, nossa, tanto tempo que eu trabalho, mas eu saía cedo sem vontade, resolvi empreender. Eu acordo e falo, olha, hoje qual é o meu desafio? Mas eu tô feliz. Então isso que eu acho que vale e compensa muito pra gente. E também tem visto que você fala, muitas mães jovens hoje optando em cuidar dos filhos, que eu acho que também é muito legal. Sim. Né? Fala, olha, eu quero cuidar, eu não quero ter uma babá, eu quero estar presente na família esse tempo. E é isso que faz ela feliz. Sim. E abre mão e tá feliz. Eu vejo uma mudança muito grande hoje, mães jovens que estão optando em cuidar dos filhos, porque eu acho que encontra esse tempo que... balancear também, porque a gente tem que tomar um cuidado dos excessos, né? Sim, é o eterno equilibrar pratinhos, mas é aquilo, né? A mãe feliz, filhos felizes, né? A gente transmite tudo que a gente sente pra eles, não adianta. Se a gente tá ansiosa, eles estão ansiosos, se a gente tá nervosa, eles estão nervosos. Eu vejo aqui em casa isso é nítido. E Dani, você é uma mulher alegre, né? A gente vê muito bem relacionada em Brasília, né? Na cidade. Maravilhosa, gente. Ela fica amiga dela. Já que a gente tá falando muito dessa questão de família, você também é assim em casa? Eu tento ser. Acho que assim, tanto do meu lado quanto a família do André, sempre a gente foi muito próximo. Eu tenho que meu sogro e minha sogra também ajudaram muito no início da Avanzo. São aqueles pais que acolhem, que recebem. Eu tive essa sorte, né? Isso muito de ter essa família. E eu acho que é isso, é construir algo que, acima de tudo, é a família. Então eu tento, óbvio. Tem 3 filhos hoje, né? Estão super aí adultos, né? Mas eu tento ser essa mãe, tento ser essa questão de família. Às vezes recebo puxões de orelha, muito. Agora os papéis veem que são 4 homens lá. São 4 homens e eu no meio. Mas essa é a parte boa, sabe, Andressa? Porque quando eu quero, eu me sinto frágil, eu tô precisando de... Eu faço, hoje eu preciso de colo, preciso de carinho. Gente. Eu vejo que é o maior sentido da vida, né? Os filhos e tudo. Muito bom. E agora eu tenho as minhas noras, as minhas norinhas que também vêm, a Marina e a Nicole, que também vêm só para acrescentar, que eu acho que... E a pergunta da sogra é porque, assim, você é uma boa sogra? Elas que tem que responder, né, Dani? Mas o que você acha? Você é uma boa sogra? Eu tenho uma escola muito boa, que é a minha sogra. Tenho que agradecer muito, sempre foi impecável, sempre cuidando, apoiando, não só com a questão dos filhos, mas assim, um limite muito importante, ela sempre presente apoiando o André, então eu tento ser, mas eu não vou saber aqui. Eu vou perguntar pra elas, brincadeira. Depois você me conta, vocês fazem um podcast. Em off. Dani, elas falaram que você é incrível. Elas também não vão falar nunca, porque você, assim, o pouco que a gente conhece, você já é uma mulher tranquila, sorridente. Tenho certeza que você é assim com elas também. Mas não dá pra ter ciúme,
ciúme, né? porque a gente, né, assim, eu não sou mãe, vocês duas sabem melhor do que eu, mas com certeza vocês querem que os filhos sejam felizes. Então, se elas são meninas bacanas, com certeza você tá aí apoiando 100%. Quando a gente tem o filho, é para a vida toda, né? Então, eles estão no momento agora de constituir a família deles. E aí, depois, e os caçulos, então acho que é essa questão, não é filho criado. Cada vez a gente vai estar em um momento diferente da vida deles, né? Nesse momento, o Pedro e o Vitor estão bem casados, bem, né, colocados, mas eu acho que os próximos, eu já tô na... Você tô igual a mãe da Júlia, você Gente, mãe é bom demais. Minha mãe também já tá me cobrando aí. Eu falei, mãe, cobrança não. Ela, não é cobrança, mas eu quero. Mas tudo bem. Só um lembrete. Só pra você não esquecer rapidinho. Eu, tá bom, vou agilizar esse processo aí. Dani, e aí assim, você criou uma marca junto com o seu marido. Você cresceu junto com ela, né? Então você era um adolescente, hoje você é mãe de 3 e já teve aí muitas experiências. E aí eu queria saber, você falou muito de como foi criar a Avanzo e construir ela. E aí eu quero saber, o que a Avanzo mudou na Dani? Qual é... Essa pergunta é profunda da terapia. O que a Avanzo mudou na Dani? Ela te ajudou a ser que mulher? Eu acho que forte, assim, tentar ser mais... Acho que forte no sentido de... Hoje me preparo muito para o dia, né? Essa questão que desafios vão acontecer, empreender é isso. Eu acho que quem estiver escutando aqui, criar esse sonho que... semana que eu vou fazer um planejamento estratégico, eu vou estruturar uma equipe e pronto. Já fiz essa parte. Amanhã pode acontecer outro desafio. Então, assim, eu tento ser uma pessoa hoje que eu falo... Vai acontecer, como eu vou encarar pelo lado positivo, o que vem através dessa mensagem? Hoje eu sou mais tranquila, no sentido de equipe, eu sempre fui, uma época eu fui muito mais intensa, talvez pela falta de preparo, de conhecimento, queria muito imediatismo, e eu acho que também não é do dia para a noite que você constrói, né? Isso tem que ter paciência, cada hora você tem um momento, às vezes o foco é no time, depois agora a gente está no foco do produto, relacionamento, isso mesmo. E tem que balancear, não dá para ser uma coisa a cada 6 meses, se pudesse ser, né, falar esse semestre vamos focar em planejamento de coleção, faz tudo certinho, aí de repente vem o comercial, encontra um outro desafio, vem o marketing, então são essas balanças que eu acho que é o que eu aprendi muito, balancear o trabalho, a família, equipe, onde é que eu posso estar e também me preparar porque eu preciso estar bem para aqueles momentos. Então, eu acho que eu consegui, mas sessões diárias, semanais de terapia. Com certeza. Muita terapia para poder falar, para ver o que pode, sem muita cobrança, né? Você falou de terapia e aí eu queria falar sobre isso. Você faz terapia ainda? Pós-pandemia, praticamente semanalmente, foi o tempo que eu coloquei para mim, que é o meu tempo, é o meu autoconhecimento. Não vou, às vezes eu penso, mas toda semana eu falo, gente, quando eu não faço eu sinto falta. Legal, cuidando da sua saúde mental. Muito, muito. É importante a gente falar disso, porque existe ainda, né, uma questão das pessoas terem um preconceito contra a terapia, que tem que fazer só quando você está depressiva. Ao contrário, né? A terapia é uma manutenção para você não ficar depressiva, porque a gente acumula coisas ao longo da vida, pesos que não são nossos, questionamentos que muitas vezes não fazem o menor sentido. Mas às vezes, assim, eu comecei a fazer terapia também na pandemia. Acho que foi o boom de você, tipo, peraí, eu vou morrer ou eu vou ficar viva, eu posso sonhar ou eu tenho já que desistir de tudo e seguir o caminho. E foi muito bom porque eu também fazia uma vez por semana. E foi quando eu decidi sair de casa. E eu e o meu pai, a gente é muito grudadinho, assim. Eu sou a preferida dos 3. Pode não mas minha irmã e meu irmão ficam indignados. Eles ficam indignados, que eu falo isso na cara deles. E aí, meu pai parou de falar comigo. Ele não queria que eu saísse de casa. Ele ficou um mês sem falar comigo e eu assim...
meu mundo caiu, eu saí de casa, é muito difícil sair de casa, e meu pai parou de falar comigo, e eu tô empreendendo, e a gente tava lançando a Menta. E aí eu falei, caraca, preciso de ajuda. E aí, quando eu entrei na terapia, eu descobri um monte de coisa que eu tava viajando e que eu tava carregando que não era meu, né? E aí, quando a gente vem pro empreender, também tem que ter muita inteligência emocional, que a terapia ajuda muito, porque às vezes a gente coloca a culpa em coisas que não devem ser colocadas, em pessoas. Você às vezes projeta algo seu em alguém que não tem nada a ver. Expectativa para mim ainda é meu maior desafio hoje. Expectativa, porque é difícil viver sem expectativa. Acho que você não vive. Você botou essa roupa. Nossa, a expectativa é que eu esteja linda. Hoje eu vou investir em uma pessoa na equipe. A expectativa é que ela arrase junto comigo. Aí, dá 2 semanas, ela mostra que ela não tem nada a ver com... Então, assim, hoje, pra mim, minha maior dificuldade ainda é lidar com as expectativas e conseguir ficar tranquila. No final do ano passado, eu falei, a Júlia me aguentou depressiva, tipo assim, passei o ano inteiro, chegou o final do ano, as minhas expectativas e as minhas metas eu não bati. E aí eu falei, não adiantou nada. É como se tudo que eu tivesse feito não tivesse valido de nada. E esse é o desafio e o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu tô falando sobre isso demorando um pouquinho mais, porque eu acho que a gente olhar pra dentro, cara, é diário. E o semanal é incrível, é essencial você ter um tempo que você para simplesmente falar algo e que você ouve o que você fala, porque a terapia basicamente é isso. Eu não sei qual que é a sua linha, mas a minha é comportamental, simplesmente eu tô e ele, é isso, e eu, você não vai falar nada? Mas eu já descobri o que estava de errado, o que eu precisava mudar, só ouvindo eu falar. Então, no empreender, com certeza é necessário. No casamento, necessário. Muito. Na criação dos filhos, na vida, no que você... isso, pra vai você existir. Também, né? Você fala, na parte de empreender, você precisa estar bem para motivar a equipe. Com certeza. Então, isso aí às vezes acontece. Eu troquei equipe, ou então investi, não deu. Não dá para você dizer, não, agora eu vou desistir dessa etapa. Você tem que pensar, eu penso assim, é porque não era para ser e coisas melhores vêm pela frente, né? Talvez foi na entrevista que eu não fui tão assertiva, ou porque não tinha que ser. E a gente não acerta sempre, né? Você tem que estar em busca. Mas eu me descobri muito porque durante esses 3, 4 anos da pandemia eu sempre fiz online, porque foi bom, eu fico fora, eu tinha essa desculpa, não, essa semana eu não tô, então eu não vou na minha terapia. Eu faço em Brasília, mas já fiz em aeroporto, já fiz em carro, não, tô parando o carro aqui pra gente fazer, porque eu sinto o quanto pra mim é importante para equilibrar essa questão. E cada vez mais, a gente que está empreendendo, você começar o seu dia, chegar a fazer uma reunião, se você não está bem, não tem como você não tem. Então, antes de qualquer coisa, cobrar do time que deu um resultado, que você, né, olha para si e fala, o que eu tô ajudando para poder fazer isso aqui, porque é importante, a gente tem que estar aqui. A Andressa com essa voz maravilhosa, vai ser a energia, já não começa o podcast diferente, então acho que tem que estar bem. Tem que estar bem. Eu acho que a gente, assim, até falar de... Teve uma campanha que aconteceu aí agora, que eu acho que ainda está tendo, não tenho certeza, que é quem cuida de quem cuida, né? Só o fato, entre aspas, de ser mãe já é algo que a gente já falou aqui, mas já é algo muito difícil para muita gente. E tem mães, por exemplo, de filhos autistas, mães de filhos especiais, e que ela tá ali 100% se doando para aquela pessoa e ninguém cuida dela, porque ela está sempre cuidando de alguém. E aí a gente trazendo para nossa realidade, que somos de fato privilegiadas, porque vivemos bem, nossos desafios, com certeza tem mulheres que têm muito maiores, mas se a gente não cuidar da gente, a gente cuida como, né? Da criança, como a Júlia falou.
Se eu tô estressada, meu filho sente. Meu marido, então, ele já sabe que naquele dia ele não pode falar comigo. Nossos colaboradores vão ser a mesma coisa. E eu acho que, assim, batendo nessa tecla, você que precisa de ajuda, precisa de alguém, né, para cuidar da sua saúde, faça isso. Eu faço online desde do primeiro dia, justamente porque eu colocava desculpas. E aqui a gente fala muito sobre autorresponsabilidade. Mulheres empoderadas são autorresponsáveis pelo seu sucesso. Não adianta eu achar que a Dani não quis fechar comigo, o problema foi dela. Não, o problema é meu. Eu tenho que resolver esse problema e fazer meu mundo acontecer. Então, só pra gente fechar essa parte da terapia, eu acho que é isso. Esse trabalho que vocês vêm fazendo com mentalidade feminina, muito, muito legal. Que é aproximar, né? Que eu acho que isso também, de mulheres que vocês estão incentivando. Uma das coisas que para mim ao longo de tudo isso é que eu digo, a gente estava até falando um pouco sobre a questão da timidez. Tem muitas mulheres que têm dificuldade, né, de expor, de colocar. Então, como o encontro que a gente fez um tempo no Avanço foi maravilhoso, eu recebi muitos feedbacks, legal. Como elas, né, como ouvir a história da outra. Então, acho que empreender, acho que isso, para mim, eu sempre digo, o não já existe. Então, além da coragem, eu falei, o não já existe. Tentar aproximar de pessoas com boas ideias, com pensamento positivo. Olha, eu admiro você, o que você pode, gostaria de ouvir, que você pode me ajudar. Então, assim, eu acho que um ponto para ser trabalhado é a timidez, porque eu acho que a timidez segura muito qualquer pessoa em qualquer área, o cuidado com o filho. Porque o máximo que vai acontecer, eu vou procurar vocês. Olha, queria trocar uma ideia, um projeto, como eu te liguei, né, Andressa? Andressa, vamos fazer esse projeto? A Andressa pode falar, Dani, não, mas tudo bem. Não vai me fazer desistir que se acontecer algo diferente daqui a um ano, eu volto a ligar para vocês. Porque isso é muito meu. Não foi agora, não é porque, nossa, a Andressa não me deu atenção, a Júlia não me deu atenção nisso. O momento de cada um. Então, eu acho que também essa questão, nesse momento que vocês estão oferecendo muito com a comunidade, com esse trabalho que vocês vêm fazendo, mentalidade, isso ajuda muito. Na minha época não tinha, né? No início não tinha, então era muito trabalho, outras referências, não tinha esse mundo para você trocar ideias, para você compartilhar. E ter essa coragem de falar, vou procurar, o máximo que vai acontecer, não vai responder a minha mensagem, não vai, mas... Tentei. Acho que esse tentar vai te dar força para poder dizer, não é agora, pode ser que daqui um ano eu esteja também mais preparada para isso. Isso é maturidade, né, Dani? Com certeza. Porque a gente é muito do ímpeto, né? De forma geral, quando a gente empreende, a gente não quer saber esperar de nada. Quando a gente é mais jovem, então... E eu acho que é quando a gente amadurece, vai amadurecendo. Então, eu acho legal você falar isso, porque com certeza é uma chave muito valiosa para a gente entender que nem tudo é no tempo que a gente quer. Calma, vai acontecer, construa o seu caminho e siga na constância, sem desistir. E a gente está focado em estar cercado de pessoas positivas, de pessoas que têm uma energia legal, pessoas que vão olhar para você, te ajudar. Sim, te levantar, né? Porque vai encontrar muito. Ah, mas não tem o perfil empreendedor. Ah, mas ela não tem, né? Você já está ali no início insegura, você já está sobre isso. Dependendo do primeiro... que você vai desmotivar, o que vai te deixar inseguro, não, será que eu estou no caminho certo? Então, sempre que tiver, eu vejo isso, eu procuro sempre quando eu estou, não só na minha terapia, quando eu estou angustiada, indecisa, porque isso acontece muito, será que isso vai dar certo? Eu paro e respiro, quem é que pode me ajudar? E às vezes é uma palavra que uma pessoa te diz, fala... Vai, segura, não é o momento. Gostei. A minha luta diária é com a minha ansiedade, mas eu sei controlar. Tá aprendendo cada vez mais, porque a Júlia melhorou muito. Ela me deixava ansiosa e eu ficava... Aí agora ela tá tipo, outra pessoa. gente, que maravilhosa. Aí quando eu quero desabafar, eu só chego pra Andressa e falo, Andressa, eu tô muito ansiosa. Aí Andressa, por quê? É bom ter sociedade por isso, que você tem com quem conversar, né? As pessoas têm muitas vezes crise com isso, mas eu falo, gente, quando você entende que tem que dar certo, você faz dar certo. É óbvio que tem dia que a gente quer se matar, óbvio, como qualquer coisa, qualquer pessoa, mas a gente fala, não, respira, Júlia, você tá certa.
E ela, Andressa, tá bom, tá ótimo. Eu acho que ia querendo botar outra. O talento de cada um, né? Isso. Vocês são pessoas diferentes. No meu caso, eu e o André, as pessoas falam são muito diferentes, mas assim, desde o início ele foi sempre foi acima na questão financeira, na questão administrativa, muito mais, porque eu começar a 16 não tinha, né, não tem aula de gestão financeira, não tem, nem na faculdade. 16 anos, na verdade nem depois, se a gente não fizer, acabou. E ele sempre teve esse lado mais, né, de razão, olha, eu com as minhas coisas, André, vamos fazer isso. Calma, olha lá como é que tá. Calma, olha a conta primeiro. Não, isso não vai dar certo. Aí vem um pouco da persistência. Aí voltava depois de um tempo, vamos fazer isso? Não. Eu voltava naquele assunto persistente, até porque geralmente quando eu falo hoje, você vendeu uma ideia, não é que o outro não aceitou, você não foi bem naquele momento de mostrar por que convencer de alguma coisa. Então a gente eu vejo vocês duas com uma, né, ser sócio, eu acho que é isso, encontrar o talento de um, o respeito. Então assim, eu sempre coloco que a parte, antes de qualquer coisa, tem a parte administrativa, tem o financeiro, que o André fez isso super bem e eu não precisei entrar nessa parte. Que bom, que também não Dani. tem essa sabedoria. Então acho que ser sócio tem muito que procurar. Sozinho eu acho mais difícil, às vezes, nossa, sócio é muito difícil. Tudo é difícil, gente. Você tem que escolher tudo a batalha que você quer. E contras, E não família, adianta. então. Verdade. E antes quando a gente começou, né, 15 anos, a gente também não tinha essa gama de informações que tem hoje em dia, que você pode se preparar, né, para você ser empreendedora, né? Essa questão de gestão financeira, administrativo, a gente foi aprendendo na marra. Mas hoje as pessoas têm a chance de ir aprendendo, que tem uma quantidade enorme de conteúdos aí, com fácil acesso, que você pode usufruir para você aprender, né? Então... Hoje eu atuo assim, vejo todas as áreas, não é algo que... Mas eu entendo, eu preciso entender, porque Sim, eu estou na parte tem de que saber. compras, nessa parte fiscal, parte de RH, é o que eu sinto um pouco mais. Mas é algo que eu sei que para mim também é um aprendizado. É bom você estar aprendendo coisas novas todos os dias, mas teve um tempo que eu ficava muito só no produto. E aí quando eu falei, bom, aprendizado nunca é demais. Por que não? Né? Eu vou fazer o que eu faço melhor ainda, uma negociação, algo que eu tenho que fazer dentro de um investimento. Então hoje eu atuo, precisei, mas eu tive essa sorte no início de ter um marido sócio. Realmente. Que sempre foi bem cauteloso nessa parte. É sorte, mas também é difícil, né? Ter um marido sócio. Vocês brigam? Como é que é? Vamos contar aqui pra gente em off, não tem ninguém assistindo. Vocês brigam? Vocês criaram alguma regra aí específica de vocês? Brigamos até tal horário. Depois desse horário tem que falar de outra coisa. Não, vai tomar café, tá falando de trabalho. Como que é? Eu falo que eu acho que é muito positivo. E sempre tenho comigo. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. É muito bom trabalhar em família. Lógico, tem dia que eu vejo assim, às vezes, um relacionamento. Discute, ficam 2, 3 dias sem falar. Isso vai resolver. A gente, como sócio, não dá para poder falar, olha, nós conversamos agora, mas amanhã tem que tomar uma decisão que é importante, que é sobre o trabalho. Mas tem tanta coisa boa, você compartilha do mesmo sonho, são os mesmos objetivos. Eu brinco final de semana para eu estar trabalhando, que é uma coisa que eu gosto de fazer, se dependendo, a gente sempre faz foto final de semana. Sim. O marketing exige alguns trabalhos de final de semana. Ele está ali, é companheiro na criação dos filhos, então assim, sempre precisei viajar, de tudo. Eu vejo muito o lado positivo. Eu tive essa referência, eu até coloco, bom, mas você perdeu seu pai aos 4 anos. Você não teve uma vida do pai e mãe, referência. Onde eles eram sócios e se tinha muita discussão sobre isso. Mas no nosso casamento, né, acho que 35 anos aí de avanço que a gente está completando, eu acho que foi muito mais o lado positivo. Tem, mas você tem que saber relevar e olhar o que é melhor. Então tem decisões, às vezes, na empresa, que eu falo, num café da manhã, você resolve. Agora, imagina marcar com um sócio, que é amanhã, e aí tá pensando qual horário de que outro ele jeito, tem. de tudo. Às vezes você põe uma pressão que tem que decidir. Eu acho que tem essa questão de equilíbrio. Se
e o outro lado, a gente construiu junto. Se eu não estivesse trabalhando com ele, talvez as discussões não seriam maiores. Verdade. Né? Olhar para esse lado, olha, eu trabalho numa empresa que eu tenho que viajar toda semana. O lado marido, o lado família. Mas por que você não abre mão desse trabalho? Porque tem que equilibrar mais a família, você tem que ter mais tempo de família. E eu acho que o importante são essas questões de os dois estão no mesmo objetivo, estão no mesmo sonho, estão no momento de vida juntos. Eu acho que é muito mais, no meu caso, eu tenho uma gratidão enorme, muito mais positivo do que olhar para o lado, gente, agora eu vou empreender de outro jeito. Muito bom. Eu acho que essa é outro ensinamento muito importante, porque tem muita mulher, inclusive na nossa comunidade, que é sócia do marido, ou tem o filho que trabalha junto, e aí tem que saber separar, porque senão não tem como. Eu já fui sócia da minha irmã, por exemplo, e era engraçado, porque assim, realmente não existe um limite, porque você é irmã, aí você tá assim, você já brigou com ela, já puxou o cabelo dela até no chão quando você tinha 12 anos. Por que agora eu vou falar? Claro, tá tudo bem. Para, não sei o quê. Então, assim, é difícil, né? Com família. E eu acho legal demais você falar isso, porque você olhar o lado positivo faz, de fato, entender que para poder empreender em família também tem que existir esse limite ali do respeito para poder as coisas andarem e seguirem. E o respeito e a tolerância também, porque eu acho que se você vai para um lado, é um casamento e uma sociedade, né? Se perder algo, perde os dois. Sim. Então, acho que também a gente trabalhar essa tolerância do momento do outro. Já tive muitos momentos com o André onde eu tava no sonho, na euforia, e ele olhava pra mim assim, tipo... Desce aí, Dani. E agora? Então, foi bom em relação a isso, ele também puxar. Mas essa tolerância, esse equilíbrio, hoje, a gente viaja tudo junto, tudo misturado. Viaja em família, viaja trabalho, está em casa, Eu vejo muito mais positivo pro meu caso, mas tive essa referência de família todas. E eu vejo algumas mulheres, imagina, nunca vou querer, sem ter tido uma família que for empreendedora, já cria um bloqueio, como se fosse a pior situação do mundo. E às vezes nem experimenta, né? Então, acho que cada caso é uma questão, mas esse preconceito, que trabalhar junto, que ter sócios é algo difícil, eu vejo que muitas vezes acontece, né? Você teve com a sua irmã, tá com a Júlia, mas eu acho que é isso, sozinho é muito mais difícil. Sim, com certeza. Muito eu não empreenderia sozinha hoje, de jeito nenhum. Obrigada, sócia. Viu? A gente se ama de verdade. É aquele negócio, né? Um dia você tá mal, aí a sua sócia ajuda, outro dia ela tá mal e você ajuda, então acho que é uma troca constante, né? É um casamento, um verdadeiro casamento. A gente brinca aqui que a gente passa mais tempo se falando do que com os nossos próprios maridos, né? Não se vendo hoje em dia porque o home office, né? A gente trabalha muito tempo separadas, mas imagina se a gente trabalhasse na mesma salinha. Meu Deus, era o dia inteiro. Júlia, e aí, Júlia? Vai comer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer xixi? Por quê? Enfim. Dani, você falou um pouquinho, você deu um spoiler aí do evento que a gente fez, né? Que você fez e a gente participou. Que chique. Gente, quem não foi, perdeu. E que teve tudo a ver com mentalidade feminina. O nome da coleção nova dela é Afinidades, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa coleção. Eu tô até com a camiseta aqui, ó, gente. Seja a mulher que você mais admira. Então conta aí um pouquinho pra nossa audiência por que a escolha dessa coleção, Afinidades. Então, esse projeto do Dia das Mulheres, também vou ressaltar, o ano passado nosso time, 95% mulheres, né? Toda a equipe da Vanzo, a maioria mulheres, e aí o ano passado a gente coincide mais ou menos a troca de coleção com esse momento, e todas são guerreiras, trabalho com filho, todo esse exemplo tá fora, o varejo de moda feminina, a gente trabalha sábado, trabalha domingo, tem lojas, e pós-pandemia a gente também tem muito essa questão de cuidar, né? E eu via muito hoje para essas mídias sociais que a gente está o tempo todo ligado, e a do outro parece ser muito melhor do que a nossa vida, né? Nossa, a vida dela é maravilhosa. Ai, Deus, E a gente criou
essa campanha interna, olhe para você, cuide de você, que você estando bem, também coisas da minha terapia, você estando bem torna-se tudo mais fácil. E foi muito legal. Esse ano que a gente ficou internamente com a nossa equipe trabalhando, eu pude perceber o quanto uma estava mais próxima em ajudar a outra. E aí esse ano foi também, não foi só, eu liguei primeiro para Andressa, Foi. a gente, o que dá certo a gente precisa repetir. Queria trazer isso para as nossas clientes, para um outro universo. Você queria ouvir de você, pelo projeto que vocês veem, mentalidade feminina, que vocês estão muito envolvidos. Você acha que é loucura? Você acha que é legal? Ela falou, não, Dani, super topo. Nem titubeei, gente. Esse aval super top, aí a gente ficou uns 15 dias, né, Andressa, sumida, porque ela estava cheia de projetos também. E aí o que aconteceu na 206 foi exatamente essa força de unir Avanzo com vocês que estão com esse projeto, de unir essa experiência que a gente tem também das mulheres que a gente, né, tá dentro da Avanzo, e essa questão de afinidades. O nosso público, a mulher, nós somos, né? Elas têm uma vida muito ativa, essa questão de trabalho, filho, lazer, e muitas vezes a gente está lá trabalhando ao lado da sua colega de trabalho e não tem, vê o que ela tem de legal, quais são as nossas afinidades que vai tornar tudo mais fácil, né? E é óbvio que tem o marketing, que hoje não estou muito dentro disso, porque eu acho que o produto hoje, a gente foca muito num produto mais atemporal, para uma mulher que tem uma vida dinâmica. Então é focar nisso, mas nesse momento o que você tem que você vai contribuir com a afinidade que a gente tem para poder trazer, aproveitando esse mês das mulheres, para poder lançar uma coleção. Nosso forte é a mulher que trabalha, essa questão é uma mulher super vaidosa, né? A mulher que consome Avanzo. Brasília eu acho que também tem mais essa característica de uma mulher que cuida. A gente tem trabalho, atividade física também, que eu acho que é uma cidade que é a minha meta. Olha aí, gente. Ai, meu Deus, Dani tem metas. A primeira Mas meta... eu não te mandei uma foto. Sábado eu estive lá na Débora, fiz a foto. Olha! E eu falei, vou mandar pra Andressa. Sábado passado eu cheguei, mandei mensagem, Débora, eu já acordei querendo ir pra academia. Qual que eu vou? Ah, fofa. E cheguei lá, elas estavam na 208, fazendo um bate-papo super legal. Fiz, Andressa, circuito. 2 dias sem andar. Eu falei, Débora, você cuida de mim? Ela falou, eu vou cuidar de você, porque essa parte... Então, acho que esse momento de nós mulheres, né, que estamos com esse público também, criar esse vínculo aí, o que uma... Com certeza, Débora Flores já foi uma das entrevistadas aqui do podcast, criou o método Slim Fit, a gente conectou ela e a Dani no evento, e aí agora elas estão malhando juntas, gostei disso aí. Eu fui fazer uma aula experimental. Deixa eu te falar. Semana. E quero te dizer o seguinte, essa aula que você fez, ela é muito mais difícil do que de fato. Então, assim, eu nem consigo fazer o circuito porque eu passo mal. Não, mas eu passo mal porque eu tenho vaso vagal e minha pressão vai no chão, mas ela é uma pauleira o negócio. Você vê que as mulheres lá são fortes, porque... E ela também é do varejo, né? Eu não sabia. Sim, que ela tem a live. Que essa marca, eu falei, a gente ficou batendo um papo, eu falei, não tinha todo, porque o marido dela também trabalha, né, junto. Todo mundo aqui, então, ó, no mesmo universo. Isso é muito legal. Então, adorei saber que você tá agora, vai fazer lá. Foto. Amei. Você falou, inclusive, sobre... A gente tá muito no Instagram, olhando a vida do outro e achando que a grama do vizinho é mais verde. Tem nada de verde. É tudo marrom, gente. Fica tranquilo. A nossa é mais verde, às vezes, a gente não percebe. E aí eu queria saber, assim, eu queria falar de um momento da Avanzo que eu acho que foi divisor de águas, que a gente já está chegando no final, indo para a reta final do nosso podcast, mas eu não poderia deixar de falar sobre pandemia, porque vocês lançaram o e-commerce naquele momento ali de pandemia, em que as pessoas não saíam das suas casas, e você tinha que vender, porque é o seu ganha-pão, a sua vida. E como é que foi a construção desse e-commerce e como você lidou nesse momento? Foi uma loucura, né? A gente tinha lançado, sempre esse início de março é o lançamento da coleção, a gente troca tudo. A loja, uma semana de coleção nova, com produto tudo novo, fecha. E aí, o que fazer? A gente não tinha nem um canal digital, não tinha nem comunicar a equipe toda em casa, a gente foi...
E aí foi onde veio a geração mais nova, os filhos, a gente em casa, né? Já tinha feito, que é uma parte também que é legal, a gente já tinha negociado a nossa loja online, que foi também uma escolha que foi, a gente procurou, do grupo Vetex, né? Então tem uma plataforma que atende muito isso. Então essa primeira etapa, a negociação já estava feita. Então isso foi um ponto positivo, mas veio todo mundo para ajudar. Foi onde o Vitor entrou, ele é formado em Direito, o Pedro veio para ajudar e o Lucas fez aquele mutirão em casa, todo mundo falou, tem que vender. Não vai abrir essa loja quando? Não tinha previsão. E aí a gente conseguiu em 20 dias colocar a loja para funcionar, e aí toda aquela experiência, faz foto, sem foto, pega foto de produto antigo. Mas eu acho que na época, quando a gente teve a oportunidade de escolha, ali foi muito importante que a gente realmente escolheu uma plataforma muito boa, que desse essa questão para a marca de estar no melhor canal, porque a experiência que tem da compra, da troca, da apresentação, isso eu não participei, mas aí veio. E eu acho que foi uma diferencial da marca, porque hoje a gente está crescendo sempre, quer investir nessa venda online, com certeza. Mas hoje muitas das nossas clientes já chegam na loja já decidida do que viram, essa questão da campanha, da comunicação. Quando eu estou em loja eu percebo, não, eu já vi, eu quero essa saia, eu quero esse vestido. Então assim, é um canal de comunicação que precisa existir e eu acho que só crescendo. A gente tem algumas em São Paulo, né? Outras regiões que compram também, mas eu acho que vem a inovação, né? Você tem que... A pandemia veio, nós não tínhamos escolha naquele momento, mas eu acho que para as empresas também foi muito bom para você começar a olhar para dentro. Avanço com 30 anos, talvez estivesse um pouco acomodado, então esses últimos 3, 4 anos foi onde eu tive que ir mais para São Paulo. Tinha uma gerente de produto lá de um tempo e mudamos muita coisa internamente, porque a gente sabe que empreender é isso, né? Você tem cada hora, então o site, a loja, a construção, que vocês são do marketing, né? A comunicação, tudo tem que ter foto, tudo tem que ter texto, tudo tem que ter legenda, para acompanhar essa mulher como vocês estão trabalhando de casa, vocês trabalham à distância, né? Sim. Então tem muita cliente hoje, nossa, Avanço, que não tá em casa ainda trabalhando. Então isso facilitou muito e teve que fazer toda uma reestrutura interna de equipe para poder chegar. Mas foi muito bom. Acho que agora a gente está mais preparado. Oh, que legal. Com certeza. Foi uma oportunidade de você revisitar muita coisa, de produção, de matéria-prima, de equipe. A gente objetivos, de né? Muitos anos. Renovar. E a gente lida muito com as tendências hoje, as coisas estão muito mais velozes do que antes, né? A gente tem muito mais acesso mais rápido a tudo. Então eu acho que é legal quando você fala isso, porque era algo que vocês já estavam pensando, mas que acelerou porque eles não tinham opção naquele momento, né? Não era algo que assim, você poderia optar não fazer. E é o talento, Andressa, que eu falo. Foi aí quando o Vitor veio que tratar de Oi, Vitor! Da parte comercial e que está hoje mais responsável por tudo isso aí, que ajuda muito, contribui muito e é o que para os jovens fazem com muita facilidade. Eu muitas vezes falo, isso aqui me explica daqui uma semana se eu não mexo de novo, mas você quer saber isso? Quem não vive isso? Você tá perguntando de novo. Eu com meu pai, eu acho que ele tem umas 5 contas de Instagram. Aí ontem eu achei outra, eu falei, pai, o que é isso? Ele, não sei. Tem como excluir? E eu fico assim, gente, como é que ele cria a conta no Instagram? Ele deve ter, já paguei umas 4. Tecnologia realmente é difícil. A gente, às vezes, também aqui é muito, muito veloz. A rapidez é uma coisa louca, assim. Semana passada, minha mãe me ligou. Minha filha, eu e seu pai estamos aqui, queremos pedir um iFood. Aí eu falei assim, tá bom, mãe. Só verifica o endereço aí, porque ela acabou de mudar. Se tá o endereço antigo ou se já tá o endereço novo. Ela, tá bom, vou olhar aqui. Aí liguei uma hora depois. Eu falei, e aí, mãe, chegou? Ela... Não, desisti, a gente foi ali comer. Ou seja, ela não conseguiu pedir a comida. É difícil, minha sogra também não consegue. Uber, todo esse rolê de aplicativos, assim, é bem difícil. E essas crianças que estão nascendo agora já nascem no touch, né? Mais que a gente. Ju, agora com você. Vamos pro quadro já? Shot. Vamos. Então vamos lá, hora da Dani beber. Prepara, Dani. Vai sair daqui. Explicar aqui pra quem tá aqui pela primeira vez, a gente faz um
quadro chamado Shots de Realidade. Qual que é o objetivo desse quadro? É mostrar para vocês, empreendedoras, que existe um mundo além da nossa empresa. Que existem dados e que o mundo está girando e que a gente tem que ficar de olho em tudo isso que acontece, né, ao nosso redor. E a ideia, Dani, é que se você acertar, você bebe. Se você errar, você bebe. Brincadeira! Se você acertar, você não bebe. Sextou, hein, gente? Lá, hoje eu não vou, depois desse shot todo, não preciso. Mas esse shot aqui, ele é um suco de uva batizado. Brincadeira de novo! Brincadeira, é só suco de uva, porque a gente não sabe, né? A gente grava podcast de manhã. Vai que você ainda não tomou café, né? Café é comida, que café ela gosta. Adoro. E aí a gente vai fazer perguntas, você tem, com as opções, você tem que falar qual é a opção correta, tá? Vamos. Vai, Ju. Primeira pergunta. Vamos fazer essa daqui, porque tem várias, tá? Vamos começar só essas aqui, ó. Segundo o Sebrae, com base em dados do IBGE, o percentual de empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a qual porcentagem no Brasil em 2022? Letra A, 34%, letra B, 36% ou letra C, 40%? Acho que 36, eu vou bem no meio. Olha, Dani. Ai, deveria ter mais que 40, mas eu acho que 36. Pois é, a verdade é que é 34. Então ainda precisamos melhorar isso. Por favor, shots de realidades. A gente nem sabe se ela gosta de suco de uva, gente. Ai, que delícia. Muito bom. Muito elegante. Até porque eu acho que eu vou tomar esses 3 aqui. Não vai não, bora pra próxima, ó. Ainda sobre a pesquisa da pergunta anterior, quantos milhões de mulheres são donas de seus próprios negócios? Letra A, 3 milhões, letra B, 7 milhões ou letra C, 10 milhões? E agora, hein? 3 milhões. Gente, Dani, agora era a hora de você ir lá na frente. Não. 10 milhões! Dani errou de novo. Ela Dani. quer tomar um suco. Ela tá afim. Gente, devia ter colocado aqui um gin desse shot. Gente, fica aí o recado pra produção. Eu vou chamar a Dani aqui de novo e ela vai ter que beber. A cara dela já tá. Ai, que delícia. Mas pode colocar. Essas perguntas difíceis. Vamos para a última pergunta. Dessas empresárias, quantas geram emprego para outras mulheres? A, 20%, B, 25% ou C, 30%? 30%. Gente, não é possível, né? Que se 10 milhões de mulheres tem que ter pelo menos 30%. Na verdade, mulherada, tinha que ser 100%. Porque a gente precisa fortalecer esse movimento. Aqui a gente tem isso. A gente está toda hora querendo trazer fornecedoras, colaboradoras, investindo na mulherada, porque de fato o mercado não é igualitário para nós. E a gente sempre pensa, a mulher vai engravidar, é estrutural. Ah, vai perder isso, vai perder aquilo. No segmento, 95% mulheres, mas a gente teve funcionárias de 4 gravidezes conosco. Olha aí. Porque eu vivi isso, eu tive 3 filhos, eu não precisei parar de trabalhar, eu não tive nada que fosse um desafio ou um problema. Então, é o equilíbrio, ela vai ter o filho, ela vai voltar a trabalhar, ela vai estar feliz, então... Eu acho que existe, mas assim, a gente como mulher empreendendo, é muito bom trabalhar ao lado de mulher também. Com certeza. E outra, mulher tem uma visão diferente. A mulher, às vezes, elas erram nas coisas de querer ficar brigando com as amigas. Sim, porque a gente sabe que isso acontece. De ficar lá As olhando... mulheres lembram de 20 anos atrás. Tem que olhar pra frente, minha gente. Mas a mulherada, ela tem um potencial, uma sensibilidade. Ela consegue entender melhor. Ela tem visão, né, assim, muito macro, assim, das coisas. Ela consegue observar. Então, se a gente pensar, nada contra a gente ter aqui nossos videomakers da Servo Filmes, são homens, tá? Mas eles são aqui com a gente também com essa visão. Mas a mulherada tem que dar moral pra mulherada aqui. Tem então que ajudar a gente aqui. Ajuda a gente com a tecnologia. A nossa equipe também, a maioria são mulheres. É mulher. E Dani, assim, pra finalizar com chave de ouro, quais os conselhos você daria
para a menina empreendedora ou mulher mesmo que já começou mais velha, com mais experiência, que está trocando, fazendo transição de carreira, mas ela quer investir no ramo da moda? Quais conselhos você daria para essa mulher que está aí um pouco perdida, mas olhando para você como inspiração? Trabalhar com moda, eu acho que tem que ser bem dinâmico. Você tem que gostar de estar em projetos novos todos os dias. Eu falo, não é porque tem sempre lançamento que você não precisa ter estrutura de organização de empresa, isso é básico para todo mundo. Mas eu acho que é essa questão de gostar de coisas diferentes todos os dias, porque você tem que estar olhando tendência, você tem que estar conectado o tempo todo. Eu brinco, falo, quando eu descanso, é óbvio, a gente trabalha com observação. Se eu estou no aeroporto, passa alguém que me chama a atenção, eu falo, gente, que interessante essa proposta de look. Você tem que estar olhando tecidos novos, você tem que estar sempre nessa pesquisa. Então, se é algo que você é mais quieta, você gosta de uma rotina muito certinha, provavelmente você vai incomodar muito com essa área que exige você estar mudando muito a rota, por causa, né? Eu falo, difícil tá aqui usando o marrom hoje, amanhã a mulher não quer mais o marrom, ela quer o vermelho, então você tem que estar se adaptando a isso. Eu acho que é curiosidade. Então, assim, é uma área que exige que você seja muito curiosa. É uma área que persistente. E eu acho que é isso, dessa coragem e entender. Eu gosto do lado criativo, eu gosto desse lado, porque é aquilo que eu falo, às vezes a gente... Na nossa área tem um monte de advogadas, todos os cursos que eu fiz, muita área de criativo, sempre tem meio advogados. Eu falo, interessante, porque eu acho que tem aquela rotina da leitura e equilibrar esse pouco, mas... É uma área de muitas possibilidades. Eu falo, hoje está tudo mudado, né? Você faz moda, você pode ir para o marketing, você pode ir para uma outra. E trabalhar, hoje eu falo, a gente não avalia o produto, se não foi tão legal, o marketing consegue ajudar essa questão, né? Agora, se o marketing também, você pode estar com uma coleção linda. Se o marketing não está muito bem posicionado, então assim, é uma área de muita ação que você tem que estar... deu certo, não quer dizer que aquilo vai repetir que a próxima coleção, porque mulher quer novidade, mulher gosta de tempo todo, novo, a gente fica, né? Só assim, ó. Eu fico com o dedinho, ó. A gente nem gosta de comprar. Mas eu acho que a cabeça não para, é uma coisa que eu gosto, eu brinco, a cabeça não para. E hoje com as minhas digitais, você fala, eu descanso quando muito eu vou pra fazenda, é o lugar que me descansa, porque você vai fazer uma viagem, você tá em contato no aeroporto, você tá, né, no hotel, eu sempre fico observando muito, então tem que gostar de estar pensando, que a mente tem que estar criando, e às vezes tem gente que acha que não, que foi lá, que fez uma compra e já fui fazer um showroom, escolhi lá tantos modelos que agora tá tudo certo. Não dá. E a Vanzo vai preparar o que aqui nos próximos anos? A gente consegue esperar o que da Vanzo? Então, esses últimos 3 anos a gente ajustou muita coisa, eu fiquei basicamente em São Paulo, porque a nossa estrutura de produção lá é lá. Foi ótimo para mim, foi um desafio, assim, esses 3 anos eu tive... Você estava um pouco acomodada, tive que reequilibrar. Acho que os filhos, né, agora o Pedro está com 30, o Vitor 25, o Lucas também, querendo ou não, eles estão na área. E eu acho que está mais preparado para receber essa juventude. Eita, prepara aí, meninos. Acho que é isso. O legado tá chegando, o que foi construído. Sua mãe quer descansar, minha gente. Ela só quer falar, faz, não faz. Eu gosto do que eu faço, acho que ainda tem muito para poder contribuir. Não que seja hoje o tempo todo, mas eu acho que o digital tem muito, muito, muito que crescer, né? Tem muita coisa para fazer ainda no digital, né? É só o começo. E agradecer, acho que é isso, nosso finalzinho. Tem mais um shot? Não, agora eu quero só agradecer sua presença. Você é uma mulher inspiradora, além de muito gata, elegante, né? Porque eu queria estar com esse look dela. Já pedi, mas é de coleção antiga. E quero dizer pra você, Dani, que é uma honra ter você com a gente. Você é uma mulher muito maravilhosa, sorridente. Isso não é mentira, é verdade. A gente gosta... Eu tô aqui tensa, nervosa. Relaxa, que aqui a gente tá em casa. Eu, particularmente, acompanho a Vanzo há muito tempo, já vi essa mudança.
essa virada que vocês deram aí desde a pandemia. De fato, hoje a Avanzo chega muito mais pra mim, me conectando com ela. Hoje eu me reconheço nela, eu acho que sim, ela me veste. E aqui não é, tá, jabá, é de fato. Eu gosto muito da forma como vocês se comunicam e eu acho que isso é muito do seu olhar de, cara, óbvio, com todo mundo por trás, mas assim, precisamos cada vez mais melhorar e estar assim, à frente da concorrência. Concorrência é ótimo para poder fazer a gente se mexer, para poder fazer a gente entender que a gente pode mais. Então, assim, eu vejo isso na sua marca, eu vejo isso em Brasília com a sua marca e eu acho isso muito legal. Você está muito à frente, você está sempre tendo a visão lá de, não, vamos fazer, vamos seguir, e é uma inspiração, sabe? Porque assim, a gente que criou uma comunidade de mulheres empreendedoras é difícil mesmo, assim, é uma rede de apoio, e quando a gente tem mulheres que se posicionam na cidade, que a gente olha, cara, a Dani conseguiu, eu consigo também. Então, muito obrigada por ser essa referência, não só no ramo da moda, mas pra gente que tá aqui ainda, tendo resiliência e testando. Então, muito obrigada. Você é de casa, volte sempre que você quiser. Só falar, quero gravar, a gente grava. Quero só colocar aqui que eu acho que a nossa empresa é familiar, né? Mas eu acho que qualquer empreendedor hoje, a gente tem que conectar com pessoas. Sim. Então, nesses 35 anos, nós tivemos pessoas maravilhosas que trabalharam conosco, que foram parte disso aqui também, né? 20 anos, 15 anos, então assim, também uma coisa que a gente tem muito forte é as pessoas que trabalham conosco, essa questão de estar bem, cresceram conosco. Tem gente que começou como caixa, como estoquista, como outra área. A gente tem muito que agradecer, porque as pessoas que passam na nossa vida, elas são importantes. Com certeza. Com momentos felizes, com momentos difíceis, né, que a gente tem. E eu acho que hoje, qualquer negócio é conectar pessoas. E vocês estão fazendo isso super bem, porque a gente é o produto com uma cliente que dá oportunidade. Eu sempre falo para nossa equipe, nada mais do que o cliente que dá a oportunidade de entrar na Avanzo e comprar. Porque ele tem milhões de opções em relação a isso. Então, o cuidado, além disso tudo, tá com esse olhar com as pessoas que a gente convive, buscar referência como vocês. E obrigada pelo convite. Eu falo, gente, quanto tempo que eu fiz um podcast. Será que eu vou conseguir? Cheese, me manda roteiro. Não tem roteiro, pra você saber. É desafiar, muito gostoso. Estou aqui, a gente está 1 hora conversando. Com certeza eu tenho muito que aprender com vocês. Linda. Eu acho que hoje eu tenho que estar próximo de jovens, que eu sempre falei isso, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu tenho uma experiência que eu posso contribuir, vocês têm muito que ter paciência comigo. Linda. Obrigada. Obrigada a você. E o carinho que vocês receberam, gente, quem quiser vir fazer o podcast, vem. Café, os meninos, tudo maravilhoso. Muito bom esse carinho com vocês também. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo, e quem tá assistindo aí, entra lá no nosso Instagram, no YouTube, Spotify, TikTok, é tudo @mentalidade com TH. E a gente está com a nossa plataforma de conteúdo, é uma comunidade para mulheres que querem empreender, mulheres que já começaram a empreender ou aquelas que empreendem há mais tempo. Então lá tem todo o conteúdo que a gente dá nas nossas aulas presenciais, que a gente deu ano passado, nas nossas lives. Tem muito conteúdo lá, já tem cerca de 10 aulas ou mais, tá? Então lá vai ter mentoria em grupo, vai ter o que mais, Andressa? Mentoria muito, a gente vai se encontrar, vai tomar uns shots, brincadeira. É tudo online, tá, gente? Então, você que quer fazer parte, é o beabá da mulher empreendedora. A gente tá te esperando, não é isso? E até a próxima. Obrigada. Esse final foi muito improvisado, então.